Olá, pessoal. Eu sou o Gustavo, faço mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de Ciências e Tecnologia dos Materiais, sob a orientação do prof. Afonso Reguli. E meu trabalho está sendo feito sobre fadiga dos materiais, sobre como melhorar o processo a respeito da fadiga. Aqui tem o título, que seria da minha dissertação, em que diz Estudo do concentrador de tensão, da vida e fadiga e da elongação no aço carbono. Eu vou tentar nesse trabalho envolver o concentrador de tensão, a vida útil, que seria a vida em fadiga do material, e quanto também que ele poderá deformar ao longo do processo quando sujeito a forças dinâmicas, sendo que a fadiga somente ocorre quando nós temos tensões dinâmicas agindo sobre um corpo. Aqui eu coloquei a máquina, que eu parti de uma parte prática, por exemplo, aqui é a máquina. Isso, para quem não sabe, é uma unidade hidráulica, funciona através da pressão do óleo, faz esse cilindro aqui se movimentar para frente e para trás. E é aqui aonde eu vou tentar analisar, é aqui no cilindro, como ele está sujeito a tensões que variam entre a tensão de avanço, que é uma tensão máxima, e a tensão de recuo dele, que também é chamada de tensão de tanque, quando o óleo está voltando para o reservatório. Ali vai ser o que está variando ao longo do tempo e que pode ocorrer fadiga. Então, vou tentar melhorar analisando aqui como que tem um eixo que prende o cilindro. Ali, por causa desse furo, há um concentrador de tensão, e é esse concentrador de tensão que vou tentar examinar ao longo dessa minha pesquisa de pós-graduação para melhorar o processo, efetivar e melhorar o processo desta máquina. Assim, um negócio bem específico. Aqui existem vários tipos de montagem de cilindro. Aquilo eu mostrei na máquina, é isso aqui, que chama-se franja. Tem vários tipos de franja, retangular, quadradas. Existem vários tipos. Vai ser essa peça que eu vou analisar mais especificamente a franja, principalmente esse furo central, onde a tensão faria da tensão máxima de operação da máquina, quanto esse eixo aqui do cilindro, o pistão do cilindro avança, para uma tensão mínima considerada de zero, quanto ele recua. Vai ser ali que eu vou analisar nesse ponto. Como existem vários tipos, o meu vai ser um tipo quadrado, assim, ó. Ao longo do trabalho, inclusive para facilitar, para uma questão até de clareza, pode ser considerada isso aqui também como soldado, já que eu vou me especificar somente na parte do furo central, e que está o furo central ali. Esses são vários tipos de cilindros. Aqui seria o desenho da peça, a vista frontal, mais a vista lateral esquerda. Como pode ver, é uma peça assim retangular,
o furo central, que é esse furo aqui e que eu vou analisar. Aqui na lateral, na vista da lateral esquerda, é possível ver que o furo, ele é, como se diz, passante. Não tem rebaixo neste furo. Assim seria o desenho da peça. Aqui então eu comecei falando sobre algumas coisas, sobre o que seria em si a fadiga, até uma introdução, ó, que a fadiga é uma falha que ocorre em estruturas submetidas a tensões dinâmicas e variáveis, que ali também existe um fenômeno superficial, que ela começa na superfície, a tua falha, e depois ela faz em direção ao centro da peça, ela avança sempre da superfície em direção ao centro. E que o ponto original dela, para começar, são os pontos concentradores de tensão. E que mesmo o aço sendo material dúctil, o aço carbono, a falha sempre ocorre como uma falha de natureza frágil. Ali fala que um fator importante do processo de fadiga é, como mostrei nos slides anteriores, é o ponto de concentração de tensão. Esse pode ser geométrico, que é aquele, por exemplo, que a tensão está concentrada somente, especificamente no ponto, no furo, na chaveta, no rasgo da tua peça, e que é diferente do outro, que existe um outro que é função do material, mas que esse eu não vou analisar, eu vou me especificar mais para melhorar o processo em relação ao geométrico, ao concentrador teórico geométrico da peça. E que, além disso, juntamente com a superfície, porque a superfície da peça tem um fator muito importante relacionado a ele, que ele é responsável por distribuir a tensão ao longo de toda a peça. E que nesse ponto concentrador de tensão que eu mostrei anteriormente, há uma maior tendência para o início da trinca. E o início da trinca é o início do processo de fadiga do material. Ali eu estou algumas características do aço que eu usei, que além de ser o 1020, que é o material que foi feita a peça, ele é um aço estrutural porque ele tem muita utilidade. Por exemplo, ele é usado em vigas, em cantoneiras, tubulações, várias coisas. E ele é formado basicamente por ferrita e perlita. E as características desse aço é baixa dureza e resistência, ao mesmo tempo que possui alta tenacidade e durabilidade. E ele também pode ser soldável facilmente, ele tem boa conformidade e usinabilidade e possui uma temperatura de transição entre ferrita e perlita de pouco impacto sobre as propriedades do aço e ainda tem um baixo custo para ser produzido. Aqui os objetivos do meu trabalho, que é mostrar a seleção entre concentradores geométricos de tensão com a resistência, a fadiga e com a elongação em aço carbono com baixo teor de carbono. Seria esse o objetivo geral. E o objetivo específico, estudar os efeitos do concentrador de tensão em um componente específico, frange, é chamado, tentar relacionar a fadiga com a elongação,
mostrar-te como é possível minimizar os efeitos do concentrador de tensão teórico ou geométrico de tensão em um componente real, pesquisar e tentar relacionar resistência à fadiga com ciclo de fadiga, com a elongação e com o fator de concentração teórico geométrico de tensão. O que foi feito? Ali eu digo que foi tentado modificar os valores do diâmetro com o concentrador de tensão geométrico para tentar melhorar a eficiência em relação à fadiga. E agora, então, vou tentar relacionar essa parte do trabalho com aquilo que foi visto ao longo da nossa disciplina aqui com a professora. E duas técnicas acabaram me chamando a atenção, que seria o Nione, uma das palestras nós tivemos com dois empresários na área assim, de Santa Catarina, que é a nanotecnologia e inovação, na qual é introduzida nanopartículas na superfície da peça, que irá apresentar como resultado o refino do grão. Agora aqui lembrando a área de ciências dos materiais da graduação, o grão mais fino do material é mais resistente do que grãos grandes. Quanto mais fino o grão, melhor a resistência mecânica dele e melhor também outras propriedades do material, como a fadiga. Por o grão mais fino, as trincas possuem menor caminho livre para poder se desenvolver, ou seja, tu para o caminho para elas crescerem, o que é muito útil para melhorar o processo. Uma outra também que me chama a atenção agora do César Taux, que é a modificação da superfície através da nitratação, que assim tu está fazendo a superfície mais resistente. É necessário esses dois processos, porque mesmo se modificando o teu concentrador teórico geométrico de tensão, até melhora a tua fadiga, mas para melhorar de modo mais substancial, maior, melhor, é necessário daí utilizar mais técnica, inclusive principalmente em relação à superfície do material, pois a fadiga é um processo relacionado com a superfície da tua peça, do teu componente. Depois eu apresento aqui algumas sugestões para quem quiser continuar pesquisando esse tema, que seria, por exemplo, mudar não só, como eu falei, mudar o diâmetro, assim, o diâmetro do furo, mas mudar também a espessura do teu componente. Ó. E como sugestão para pesquisas futuras, poderá ser analisada, além da variação do diâmetro do furo, uma mudança também no parâmetro da espessura. E também ainda a troca do material em que a peça fabricada fez. Façamos tudo, fez de fabricar ela no 1020, talvez tentar fabricar a mesma em 1045. Essas seriam duas sugestões para pesquisas futuras. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pela atenção.